Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 1, Daniel. E vamos ler o primeiro capítulo. Hoje eu estarei iniciando uma série de exposições a partir desse domingo no livro de Daniel, um livro realmente maravilhoso, com muitas lições para o povo de Deus de todas as épocas. Nós vamos ler todo o capítulo 1. A palavra de Deus diz o seguinte, Daniel 1, versículo 1 a 21. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que ele os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nesse momento, quando nós tivemos a oportunidade de ler a Tua santa palavra, nós rogamos que o Teu bondoso Espírito, que inspirou esse livro e que levou Daniel a escrevê-lo, que ele possa também ser instrumento do Senhor, para que o Teu povo nessa manhã seja profundamente edificado. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala ao coração do Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Quem você acredita que controla o mundo, que governa as coisas? Você acredita que são os grandes governantes do mundo? Talvez Trump, talvez Putin. Quem você acha que controla o nosso país? Você acha que é, de fato, o nosso presidente? Quem você acha que controla a sua própria vida? Quem você acha que controla a sua própria história? Obviamente, todos nós não apenas vivemos em um contexto histórico, mas nós temos a nossa própria história, trajetória de vida. Quem controla a sua vida? Será que a nossa vida é dirigida por acaso? Nós ouvimos várias vezes as pessoas que não são cristãs falarem acaso, sorte. Ou será que a nossa vida é dirigida pela providência de Deus, por essa mão invisível que de fato controla todas as coisas, mesmo quando nós não compreendemos? E o livro de Daniel nos ajuda a responder essa pergunta: quem controla o mundo? O livro mostra que, de fato, desde as grandes coisas que ocorrem na história da humanidade, até as pequenas coisas em nossa vida, todas têm a ver com essa mão gloriosa, soberana e providencial de Deus que governa todas as coisas. Nós vemos isso no versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Nós vemos também, de forma muito clara, no versículo 9, o Senhor concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Nós vemos esse controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. E essa é a grande lição desse livro. Mas como é que nós devemos ler a Bíblia? Como é que nós lemos o livro de Daniel? Então, nesse primeiro sermão, nós temos que tratar de algumas questões introdutórias importantes a respeito desse livro. E a primeira coisa, quando você vai ler a Bíblia ou qualquer livro como Daniel, você precisa ver esse livro à luz daquilo que nós chamamos o contexto da história da salvação. Nós temos um Deus que controla toda a meta-história, Ele está governando, Ele decidiu antes da fundação do mundo criar todas as coisas. E dentro dessa história humana, como nós conhecemos, nós temos a criação, quando Deus determinou criar. Nós vemos isso em Gênesis 1:2, nós temos a queda em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, se alienou de Deus, e nós temos a promessa da redenção, a história da redenção em Gênesis 3:15, quando Deus promete um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a grande história da redenção que desenvolve de uma forma profundamente pactual, ou seja, Deus entra em aliança. Assim como Adão e Eva quebraram a aliança, que nós chamamos das obras, Deus então agora inicia uma aliança da graça que vai se desdobrando ao longo das Escrituras. E Daniel, esse livro está dentro exatamente da história da redenção, da história do povo de Deus. E no meio de toda a humanidade, Deus escolhe um povo especial para ser o objeto desse desenvolvimento da história da salvação, que é Israel. Deus chama Abraão e faz promessas gloriosas. E Deus depois liberta esse povo através de Moisés e dá a esse povo a lei. E Deus depois, então, dá um rei a esse povo. E Deus promete que haveria, através de Davi, um reino eterno. Ou seja, um descendente de Davi, Jesus, obviamente, que governaria sobre todas as coisas. Essa é a história da redenção. Mas nesse relacionamento pactual entre Deus para com o povo de Israel, nós temos que entender que Deus fez uma promessa muito simples e clara ao povo. Quando eles fossem fiéis, Deus os abençoaria. Se eles quebrassem a aliança, Deus traria as maldições pactuais. Então, o contexto do livro de Daniel está dentro desse contexto de maldição pactual. O povo da aliança havia abandonado o Senhor e por causa disso eles então são levados para o exílio, eles são levados para o cativeiro, eles vão para o cativeiro. E é dentro desse primeira leva que está Daniel e esses 4 jovens que são levados para o cativeiro. Esse é o cenário. Jerusalém está sendo atacada pelos caldeus e agora um pequeno grupo de 4 jovens. Obviamente existiam outros, mas esses 4 são os que vão se destacar pela sua firmeza, eles são levados cativos. Esse livro está dentro dessa história gloriosa da salvação, onde Deus vai usar a vida desses 4 jovens para mostrar que Ele é Senhor, não apenas em Israel, mas também na Babilônia. Deus controla sobre todas as coisas.
Esse é um ponto importante na história da redenção. É um contexto de maldição pactual, mas também a misericórdia, a graça de Deus sobre o seu povo Israel. Mas nós também temos que olhar esse livro à luz do seu contexto histórico. É importante fazermos algumas perguntas. A primeira é quem escreveu esse livro. Bom, vários momentos no livro mostram Daniel descrevendo a si mesmo em primeira pessoa. Então, embora a narração inicial comece em terceira pessoa, ou seja, não falando dele mesmo, mas no capítulo 7, por exemplo, versículo 2, nós vamos ver várias vezes o livro, ou Daniel falando em primeira pessoa. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho, e aí você vai encontrar o versículo 2, diz assim: falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite. Capítulo 8, versículo 1, 9, 2, 10, 2, várias e várias vezes nós vamos encontrar a primeira pessoa. Então, ao longo de toda a história do povo de Deus, Daniel foi sempre identificado como sendo aquele que escreveu esse livro. O próprio Jesus se refere a Daniel em Mateus 24, 15, como sendo o profeta, como sendo aquele que escreveu e profetizou em Mateus 24, 15. Então não há a menor dúvida de que de fato foi Daniel. No entanto, vários críticos, eles dizem que esse livro é uma pseudonímia. O que é isso? A pseudonímia, segundo esses críticos, é alguém escreveu o livro de forma muito posterior e deu o nome de Daniel, ou seja, colocou o nome. E por que eles dizem isso? Porque no capítulo 7 a 12 há várias profecias no livro que se referem a muito tempo depois de Daniel. Por exemplo, Daniel fala dos gregos, que viriam, obviamente, depois do Império Medo-Persa. Então, esses críticos dizem, como é que Daniel sabia dos gregos? Isso não é possível. Não é possível uma profecia tão específica. Então, eles dizem que esses eventos, o livro de Daniel, essas profecias são o que eles chamam, uma palavra latina, ex-evento, ou seja, depois de tudo acontecer, alguém muito tempo depois escreveu aquilo que já tinha acontecido. Obviamente nós não acreditamos nisso. Nós cremos no Deus que de fato, de forma precisa, diz coisas não apenas para o presente, mas também para o futuro. Então, Daniel de fato escreveu o livro. E quando ele escreveu? Bom, ele escreveu mais ou menos no ano 605 a 539. O ano 615 é exatamente esse momento quando Nabucodonosor invade, é a primeira invasão da Babilônia. E esse ano 615, o contexto é uma batalha onde Nabucodonosor, ele vai enfrentar o exército egípcio. Em 615 ele derrota os egípcios na batalha de Carquemes e possivelmente na volta dessa batalha ele então cerca Jerusalém para de alguma forma mostrar o seu poder também ali na Judeia, ou seja, em Israel. Então é esse o contexto aqui. O livro vai mostrar esse momento onde Daniel é levado nessa primeira leva para a Babilônia. Depois nós vamos ter várias levas. É bom lembrar que isso mais ou menos aconteceu no ano 615 e só em 587, ou seja, muito tempo depois, é que haverá a destruição definitiva de Jerusalém. Mas ele é um dos primeiros que vai ser levado para o exílio, Daniel. Esse é o contexto aqui. Então o livro vai narrar a história desses jovens que são levados cativos e que vão mostrar essa firmeza e essa fidelidade a Deus. Eles vão ser usados como instrumentos para mostrar o domínio soberano de Deus. E qual é o gênero principal? Todo livro, quando você está lendo, ele tem uma forma textual. E o livro de Daniel não é difícil. Primeiro porque é o gênero narrativo, do capítulo 1 a 6, é uma história que segue uma certa cronologia, você vai observar isso. E do capítulo 7 ao versículo 12, você tem as visões proféticas, um gênero figurado, apocalíptico. Então o livro tem de fato duas partes muito claras, basta você ler em casa, e 1 a 6 você vai ver, é uma narrativa, uma história, e de 7 a 12 são essas visões proféticas. E o livro está estruturado dessa forma mesmo. 1 a 6 vão mostrar a história desses 4 jovens ali na Babilônia, e também durante o período Medo-Persa. Os reinos vão mudando, mas eles estão lá ainda. E o capítulo 7 a 12 vai mostrar visões proféticas de eventos futuros.
Mas dentre essas visões proféticas, esses reinos que vão e que vêm, como mostra o capítulo 2 e o capítulo 7, o livro de Daniel vai mostrar reinos que vêm e reinos que vão. Deus então vai anunciar no capítulo 7, tanto no capítulo 2 como no capítulo 7, um reino de Deus que vai destruir todos esses reinos. Essa é uma mensagem poderosa do livro. No capítulo 2, no versículo 25, quando tem aquela imagem das estátuas, o texto então nos diz, em Daniel 2, 25, que surge de forma gloriosa, aliás, no versículo 44, diz assim, 2,44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, no meio desses reinos que vão e que vêm, Deus faz a promessa de um reino que não será destruído. E de forma ainda mais específica, no capítulo 7, veja comigo no capítulo 7, Deus faz a promessa de um filho do homem que reinaria sobre todas as coisas. Daniel capítulo 7, no versículo 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se a um ancião de dias, que aqui na visão é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Que coisa maravilhosa! Esse é o título Filho do Homem, exatamente que Jesus usa. Jesus era esse Filho do Homem, então aqui nós temos essa profecia desse reino glorioso que virá através do Filho do Homem. Todos esses reinos temporários passarão, mas o reino do Filho do Homem, de Jesus, permanecerá para sempre. E tanto essas duas partes do livro, eles mostram exatamente isso, esse retrato magistral da soberania de Deus sobre toda a terra. Então o livro ele é unificado, então a estrutura do livro é muito simples, ele é unificado através dessa personagem principal, que é Daniel. O livro tem uma conexão profunda entre a narrativa e as visões. Por exemplo, o capítulo 2 é narrativo, fala desses reinos. No capítulo 7, as visões também fala do domínio desses reinos. O livro, então, é conectado por essas imagens. Mas o livro também tem uma característica interessante. Além da narrativa, do capítulo 1 a 6, e das visões proféticas de 7 a 12, o livro também, além dessa distinção do gênero, ele tem uma estrutura baseada na língua. Eu quero explicar rapidamente a você. Então, no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, o livro está escrito na língua hebraica. Então, até o capítulo 2, versículo 4, quando diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico. Então, até aí nós temos em hebraico, ou seja, o livro é escrito todo na língua hebraica. Do versículo 4 até o capítulo 7, o livro é todo escrito em aramaico. Todo escrito em aramaico. E depois do capítulo 8, do capítulo 8 até o capítulo 12, volta a ser escrito em hebraico. Então o livro tem essa primeira parte em hebraico, depois em aramaico e depois volta em hebraico. Você pergunta, mas por que, pastor, isso? Bom, os estudiosos têm várias dúvidas, mas possivelmente uma das razões é porque o capítulo 2 ao capítulo 7 é o miolo do livro. E o aramaico era a língua franca de todo o Império Caldeu. Então, de alguma forma, Daniel espera que não apenas os judeus, mas outras pessoas lessem esse livro, pelo menos essa parte central, para compreenderem que o seu Deus era o único Deus verdadeiro, era o único que controlava todas as coisas. Em meio a um mundo profundamente idólatra, onde cada nação atribuía ao seu Deus o seu poder, as suas vitórias, o livro de Daniel está dizendo, não, Deus é aquele que domina. E o aramaico era uma forma de todas aquelas pessoas lerem e verem que Deus dominava sobre todas as coisas. Nós também devemos lembrar que esse livro, quando ele foi traduzido para o grego,
na versão que nós chamamos da Septuaginta, possivelmente 300, 400 anos antes de Cristo, várias adições foram acrescentadas nesse livro. Por exemplo, capítulo 3, nós temos a oração de Azarias, a canção dos 3 jovens, que não fazem parte do texto original. E no final também do livro, foi adicionada a história de Susana e de Bel e o dragão. É por isso que, se você lê uma Bíblia católica romana, que vai seguir essa Septuaginta, você vai encontrar esses textos apócrifos que não estão no original hebraico. E é por isso que na nossa Bíblia não tem essas histórias. É importante porque, se você lê o mesmo livro de Daniel em uma Bíblia católica, você vai encontrar essas adições que nunca foram reconhecidas pelos judeus como sendo adições, como texto verdadeiro, mas como uma obra, como adições apócrifas. Mas agora vamos nos concentrar no livro de Daniel. Por que ele foi escrito, então? Qual era o objetivo? O que é que Deus queria ensinar para os primeiros leitores? Bom, o livro de Daniel tem o objetivo de encorajar o seu povo que estava no exílio. Esse é o ponto. O povo havia sido levado para o exílio. Então, na perspectiva, na cosmovisão da época, os deuses da Babilônia eram mais fortes do que o Deus de Israel. Eles acreditavam nesse panteão de deuses. E o livro vai mostrar, na verdade, que Deus era aquele que dominava sobre todas as coisas e trazia, então, esperança para o povo que estava no exílio. Deus reina e Deus, então, anuncia esse reino futuro. Deus governa sobre todas as coisas, apesar do povo talvez não estar enxergando isso. É por isso que o livro foi escrito. E a mensagem do livro é muito simples, é esse controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Deus controla acima de qualquer poder humano, e a sua vontade, aquilo que Ele determina, é final. Ele sabe o futuro, não porque Ele adivinha o futuro, mas porque Ele escreve. Ele diz como será o seu futuro, conforme os seus decretos soberanos. Então o livro mostra a soberania de Deus, desse reino de Deus e do Filho do Homem, que são maiores do que os reinos humanos. Mas o livro também tem uma mensagem que mostra a misericórdia e a justiça pactuais de Deus, trazendo juízo sobre o seu povo, mas mesmo quando Ele traz juízo, Ele ainda é misericordioso. A mensagem do livro, para aqueles primeiros leitores, havia esse contraste entre o Deus verdadeiro e o seu culto, e os deuses falsos e os seus cultos. Em meio de todas aquelas nações poderosas, Deus preserva o seu povo fiel, guardando em meio a mudanças de reinos e governos. Maravilhosa a mensagem desse livro. Obviamente que nós também sempre devemos ler esse livro a partir dessa perspectiva cristológica, de como o Novo Testamento vai tratar essas questões, e nós vamos, ao longo dos sermões, mostrando isso também. Agora vamos olhar para o texto do capítulo 1, que é o objetivo nosso nessa manhã. Como é que nós lemos esse texto? Bom, nós aprendemos que é uma narrativa, é uma história que vai narrar de forma bastante clara, objetiva, esse momento, né, onde Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém, vai levar esses jovens cativos. E o livro, a estrutura desse capítulo é muito interessante, porque ele começa e termina com uma marca cronológica. Capítulo 1, versículo 1, acompanhe comigo, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim. E lá no final do versículo 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então vai mostrar de Nabucodonosor, um medo-persa, aliás, um babilônio, até Ciro, medo-persa. Então claramente vai mostrar como Daniel e os seus 3 amigos vão estar no meio dessas grandes batalhas de impérios. O livro começa e termina com esse marcador cronológico que vai marcar o início e o fim da carreira de Daniel. Está Daniel no meio desses grandes poderes aí. Se nós olharmos o capítulo 1, ele tem 3 cenas, de fato. Toda narrativa tem essas cenas. A primeira está em Jerusalém, no versículo 1 e 2. Depois nós temos a Babilônia, no versículo 3 a 17. Os jovens são levados para a Babilônia. E depois tem a terceira cena, no versículo 18 a 21, 3 anos depois, quando eles agora são levados à presença de Nabucodonosor, após os 3 anos. Então o livro, essa é uma das formas de estruturar o livro, com 3 cenas. Toda história tem um começo, um meio e um fim. E toda narrativa tem aquele momento
climático, um momento central, que é exatamente quando Daniel resolve não se contaminar. Esse é um momento muito central na narrativa. Mas existe uma outra forma de dividir esse livro, e eu gosto muito dessa forma, e vai ser dessa forma que eu vou dividir o capítulo 1. É possível dividir o capítulo 1 através de 3 grandes ações de Deus. Eu quero chamar a sua atenção. A primeira ação de Deus está no versículo 2, que diz assim: o Senhor lhe deu nas mãos. O verbo é o verbo dar na língua hebraica, que o nosso tradutor traduz por entregar. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim. É a primeira ação de Deus. Deus então entrega nas mãos. Ou seja, tudo está acontecendo porque Deus está fazendo isso. Ele está entregando o seu povo. O segundo verbo, da mesma forma, o Senhor deu, literalmente está no versículo 9. O Senhor deu a Daniel misericórdia. Embora o tradutor use outra palavra, concedeu em vez de entregar, mas é a mesma palavra hebraica. O Senhor deu então, ou concedeu, como diz o nosso tradutor, a Daniel misericórdia e compreensão. É a segunda ação de Deus. A primeira, ele entrega Jerusalém. A segunda, ele então dá misericórdia a Daniel. E a terceira vez que esse verbo aparece está no versículo 17. Diz assim: o Senhor deu conhecimento e inteligência aos jovens e a Daniel inteligência em visões e sonhos. Deus então deu a ele, recompensou a eles. 3 vezes o narrador está lembrando os seus leitores. Então, aqueles primeiros leitores iam ler esse texto em hebraico e iam compreender isso. Deus deu Jerusalém a Nabucodonosor. Mas Deus também deu misericórdia a Daniel. Deus também deu a eles e os seus amigos dons. Deus recompensou a fidelidade deles. Essa é uma forma maravilhosa de dividir esse texto. Então é dessa forma que eu vou dividir esse texto. Então qual é a ideia central desse texto? Será o tema do sermão também nessa manhã. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. E aqui nós vemos a soberania de Deus e o seu juízo e recompensas pactuais. Deus está no controle, a soberania de Deus e o seu juízo e recompensas pactuais. E há 3 ideias no texto, seguindo essas 3 ações de Deus. Primeiro, o soberano controle no julgamento, do versículo 1 a 5. O que está acontecendo não é obra do acaso. A queda de Jerusalém não é porque eles eram mais fracos e porque Nabucodonosor tinha um exército maior. Não. O Senhor está controlando ali, nesse momento de juízo. É o soberano controle no julgamento, de 1 a 5. Segundo, a soberana misericórdia na fidelidade, 6 a 16. Deus é soberano e Deus então vai atuar na vida de Daniel, controlando os corações dos homens. Aqui nós vemos de forma maravilhosa a soberana misericórdia na fidelidade, de 6 a 16. E terceiro, a soberana recompensa com capacidades, versículo 17 a 21. Deus vai recompensar, vai dar a eles dons e habilidades maravilhosas. Ou seja, do começo ao fim, a personagem principal não é Daniel e seus amigos, é Deus. É Deus. É o Deus soberano. Agora vamos analisar ponto por ponto. Primeiro, esse soberano controle no julgamento, versículo 1 a 5. Talvez você já tenha visto e já tenha lido vários livros de histórias. E quando nós lemos um livro de história, talvez tenham pessoas aqui que sejam professores de histórias, nós vemos todos os acontecimentos humanos, não é assim? Um rei vai, uma guerra acontece, esse destrona outro. E nós realmente começamos a achar que o mundo como nós conhecemos, a história do Brasil, a nossa história, é como se tudo estivesse completamente desgovernado. Todos nós, muitas vezes, vamos desenvolvendo uma perspectiva deísta da vida, ou seja, existe um Deus ou uma forma que talvez há uma divindade, mas ela deve ter, como um relojoeiro, dado corda no relógio, deixado todo mundo solto. Ele não controla absolutamente nada. Às vezes nós pensamos isso. Nós somos influenciados por isso. E o narrador, quando ele começa a contar essa história na língua hebraica, é interessante, porque Nabucodonosor parece ser o centro.
Observe que ele é o sujeito, gramaticalmente falando e lendo aqui, como o agente dos grandes verbos, os 6 verbos. Nabucodonosor, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Então, o tempo todo o texto está falando de Nabucodonosor, Nabucodonosor, Nabucodonosor. Então, nós realmente começamos a achar que são os homens que determinam todas as coisas. Até que no versículo 2 nós aprendemos uma lição importante. Mas, na verdade, a queda de Jerusalém foi porque o Senhor deu nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Tinha a mão do Senhor em tudo isso. Tinha um controle do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, olhe para esse texto. O narrador ele vai mostrar a primeira data, quando ocorreu isso. Ele vai gostar muito de data. É a primeira de 8 formas de datas que vai ocorrer no livro. E o contexto é exatamente o 3º ano de Joaquim. Você pode ler 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Que vai mostrar exatamente esse cerco, quando Nabucodonosor cerca então Jerusalém. E de alguma forma, depois, o seu filho Joaquim vai reinar apenas por 3 meses. Mas em 1 Reis, capítulo 24, 2 Reis, aliás, capítulo 24, vocês vão encontrar exatamente o contexto disso tudo aqui. Desse cerco. E a cláusula central, quando a gente começa a ler no versículo 2, no versículo 1, aliás, é Nabucodonosor veio a Jerusalém. Então o narrador começa mostrando isso na língua hebraica, essas ações de Nabucodonosor, ele vem a Jerusalém, ele cerca Jerusalém, ele sitia Jerusalém. Parece que Nabucodonosor realmente está se tornando o homem mais poderoso da terra. Ele havia vencido o Egito. O Egito não era mais uma grande potência. 1 Reis 24 vai mostrar isso. A decadência do Império Egípcio, o surgimento desse grandioso império. Nabucodonosor começa agora um grande império da Babilônia. Um grande conquistador, um grande exército. Mas o narrador começa dizendo algo maravilhoso. Veja o versículo 2. Ele começa primeiro mostrando quem é o rei verdadeiro. Diz assim, o Senhor lhe entregou. E a palavra que ele usa para Senhor, você pode observar que na sua Bíblia não está toda em letra maiúscula. Vocês observaram isso? A palavra Senhor está apenas com S maiúsculo. Isso significa que ele usa uma palavra hebraica chamada Adonai. Às vezes Deus é chamado de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus pactual. Mas Adonai significa a ideia de Deus como um dominador, poderoso, aquele que tem controle, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E é exatamente isso que o narrador mostra. Observe que no versículo 2 ele enfatiza uma característica das narrativas hebraicas, a repetição. A casa, ele leva a casa e o seu Deus, ele começa a mostrar todas as coisas que Nabucodonosor está fazendo, mas por detrás ele está mostrando o verdadeiro rei, é Deus. Nabucodonosor não está avançando graças ao seu poder, mas porque existe um rei, um Adonai, que governa os reinos, que levanta rei, que abate reino e que agora está julgando o seu povo. O Senhor deu nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Deus deu. E aqui parece um contraste, porque a ideia de dar, a ideia de parece que Deus está dando um presente a Nabucodonosor. E o livro de Abacuque vai mostrar exatamente isso se você ler. Porque Abacuque olha o contexto de violência, de guerras, esse era o clima de guerra. As notícias eram essa, guerra, Babilônia está guerreando contra o Egito e agora está vindo contra nós. E Deus então levanta Abacuque e diz assim, eu estou levantando os caldeus e eles vão destruir Jerusalém. Eles vão punir o meu povo pelo seu pecado. Era Deus, na verdade, o rei verdadeiro. Há muitas ações humanas, mas a divina, meus irmãos, é quem define tudo. Vocês aprendem isso nesse momento. Deus está por detrás desses eventos que superficialmente parecem ser causados pelos homens. É Deus como um rei supremo e poderoso que governa. E por que Deus está fazendo isso com o seu povo?
Porque Deus está entregando Jerusalém aos caldeus. Por que Deus está fazendo isso? E a resposta é surpreendente. É uma resposta que talvez você nunca tenha ouvido antes. Porque Deus está sendo fiel à sua aliança. Deus está trazendo juízo ao seu povo porque Ele está sendo fiel. A sua fidelidade pactual precisa agir. O narrador está dizendo, não foi um acidente. Não foi fruto, a queda de Jerusalém, dessa obra expansionista babilônica. Foi Deus que entregou nas mãos de seus inimigos. E por quê? E aí você tem que voltar um pouco, alguns textos do Antigo Testamento para entender isso. Por exemplo, Levíticos. Deus sempre prometeu, quando Ele dá ao seu povo a lei, Ele promete bênçãos e maldições pactuais. Se o povo fosse fiel, Deus o abençoaria. Se eles fossem fiéis, Deus traria o juízo da aliança. Então, por exemplo, em Levíticos, aliás, no capítulo 26, vamos dar uma olhada no versículo 33, por exemplo, quando Deus fala os castigos da desobediência, diz assim: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembairei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Versículo 39, aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Deus havia prometido a Israel que se eles fossem após outros deuses, se eles se desviassem do Senhor, Deus os espalharia por entre as nações, Deus traria juízo. Você abrir também a sua Bíblia, por favor, faça isso em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Mais uma vez, Deus diz assim: eu vou trazer juízo sobre vocês. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de um até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre as nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite, de dia não crerás na tua vida. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite, à noitinha dirás: ah, quem me dera ver amanhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Veja quantas promessas Deus faz ao povo. Então, uma das razões por que o povo está indo para o exílio e Deus está entregando é porque Deus está sendo fiel à sua promessa. E é maravilhoso nós pensarmos isso, porque quando você vai ler as maldições pactuais, elas funcionam assim: Deus, olha, se vocês me desviarem, eu vou fazer isso. E se vocês continuarem se desviando de mim, então eu vou fazer isso. E se você ainda continuar se desviando, então eu vou fazer isso. Ou seja, essas maldições pactuais iam crescendo até chegar nesse limite. E Deus agora está mostrando que Ele é fiel à sua aliança. Se Ele não fizesse isso, Ele não seria digno de crédito. Quando Deus traz juízo sobre o seu povo, e Ele faz isso também na nova aliança, nós vemos lá em 1 Corinto, quando Paulo diz que muitas pessoas na igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, estavam morrendo. E era o juízo de Deus. É possível que Deus traga juízo, e quando Deus faz isso, Ele está sendo fiel à sua aliança. Mas Deus também está cumprindo a profecia que Ele fez lá em Isaías. A profecia que Ele fez, aliás, através de Isaías, em 2 Reis 20, 18. Vocês lembram aquela história de Ezequias? Quando Senaqueribe, com aquele poderoso exército assírio, foi destruído pelos anjos do Senhor. E logo em seguida, Ezequias adoece. E os caldeus, então, enviam uma embaixada. E Ezequias, então, começa a mostrar toda a sua riqueza para Nabucodonosor. Os caldeus estão começando a crescer, estão planejando essa batalha contra os egípcios. Esse é o contexto.
por que Ezequias então vai mostrar a riqueza dele, vai abrir os tesouros, mostra tudo isso? Possivelmente ele está dizendo aos caldeus: vocês podem confiar em mim, eu vou ajudar vocês. E Deus então envia Isaías e diz: o que você fez? Ele disse: eu mostrei tudo a eles. Isaías diz assim: um dia um rei caldeu vai levar tudo isso. E qual foi o pecado de Ezequias? O pecado de Ezequias foi que ele que sempre confiou em Deus, agora estava confiando em alianças políticas. Ele havia deixado de confiar em Deus. Então, de alguma forma, o que está acontecendo aqui era fruto de uma profecia que Deus havia feito através de Isaías. Deus ia levar todos aqueles utensílios de ouro para a Babilônia. E Deus está fazendo isso. Agora vamos voltar lá para o livro de Daniel. Vamos continuar. Nós já entendemos o porquê Deus está fazendo isso. E o texto então agora, voltando lá para Daniel, o texto então nos diz que que o Senhor lhe entregou, e Deus entregou, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Deus entrega os seus próprios utensílios, Deus entrega o seu templo. Os judeus achavam que Jerusalém nunca seria destruída, afinal de contas ali era o local onde o templo do rei, do Deus verdadeiro estaria. Ninguém pode destruir Jerusalém. Nós conhecemos a história, lembra de Senaqueribe, os assírios, ninguém pode, mas agora Deus está entregando os utensílios. E para onde esses utensílios são levados? Veja que ironia no versículo 2. Talvez você não tenha percebido. O texto diz que ele levou-os, Nabucodonosor, levou-os para a terra de Siná. Sabe o que é a terra de Siná? A terra de Siná está lá em Gênesis, no capítulo 11. É quando eles constroem aquela grande torre de Babel na terra de Siná, para mostrar a sua oposição a Deus. Então agora os utensílios de Deus são levados para a terra de Siná, na Babilônia, que era um símbolo dessa oposição a Deus. Um local onde talvez ninguém imaginasse, onde a oposição a Deus era fortíssima, onde os caldeus achavam que o seu Deus era o Deus mais forte. E agora os utensílios são levados para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Veja a repetição. Casa, Deus, o narrador repete várias vezes. Essa é uma forma de enfatizar. Os narradores fazem muito isso na língua hebraica. Na casa, repete 2 vezes Deus, ou seja, parecia que tudo estava destruído ali. Mas além desses tesouros, o texto então diz, no versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Primeiro, ele traz, né, esses tesouros, mas agora a instrução dele para Aspenaz era trazer e levar esses cativos para ensiná-los. Eles teriam uma dieta especial. E por que os babilônios faziam isso? Porque eles tinham essa estratégia de levar para o cativeiro esses nobres. Veja, esses jovens eles eram da nobreza. O objetivo era controle, ou seja, era ter toda uma nobreza próxima ali da Babilônia, que de alguma forma pudesse interagir com os povos conquistados, de fazer Babilônia um grande centro da cultura humana. A Babilônia é um símbolo exatamente disso, dessa miscigenação de ideias, de deuses, onde no centro de tudo estava o pensamento babilônico. Eles deviam servir ali na corte, uma nata pensante para sustentar esse grande império da Babilônia. É assim que o texto nos diz. E para sustentar esse grande império, você precisa de mentes brilhantes. Nós podemos chamar de cobaias, que precisam ser modificados na sua forma de pensar, na sua forma de vestir, na sua forma de agir. Eles precisam ser completamente moldados pelo pensamento, vamos usar essa palavra, do império. Você precisa mudar a mente das pessoas, a forma, tirar a identidade delas. Essa era a ideia de Nabucodonosor.
uma nata, uma classe inteligente, culturalmente falando. Além disso, de serem pessoas versadas, o rei também, no versículo 5, determina a eles a ração diária das finas iguarias. E eles então deveriam ser mantidos por 3 anos. Esse seria o que nós podemos chamar um processo de reprogramação. Já ouviu falar essa palavra? Era preciso então reprogramar aqueles jovens. A forma de pensar, como eles falavam, como eles se vestiam, o jeito deles pensar, esquecer o seu Deus, assimilar a cultura babilônica. Essa era a estratégia. Eram cobaias sociais, literalmente. E aqui tem o texto agora vai nos apresentar, no versículo 6, começa a segunda parte, onde nós vemos essa soberana misericórdia na fidelidade. Deus está trazendo juízo, e Ele está sendo, em certo sentido, misericordioso com Israel, o povo ainda está existindo. E agora, então, o narrador vai nos apresentar no versículo 6. Obviamente existiam vários outros jovens, mas o livro se concentra nos fiéis. É maravilhoso, porque a história bíblica, a história do povo de Deus é formada por muitas pessoas. Vários jovens foram, mas esses foram os fiéis, por isso que eles são nomeados na história. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Cada um deles. Daniel, Deus é meu juiz, é o significado do nome. Ananias, o Senhor é generoso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus ajuda. Nomes belíssimos. Esses 3 jovens, que idade eles tinham? Bom, provavelmente uns 14, 15 anos. Vocês conseguem imaginar isso? Jovens tirados da sua família, de tudo, com 14 anos, 15 anos de idade, sendo levados para o império. E agora estão nesse contexto aqui. Nomes belíssimos. Mas o texto nos diz então que a primeira coisa, o versículo 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Os estudiosos não têm certeza do que esses nomes significam. Beltesazar talvez seja que ele, Deus, proteja, ou seja, o Deus deles, proteja sua vida. Sadraque, eu tenho medo, Deus. Misael, agora é Mesaque, eu sou insignificante. Azarias, Deus ajuda, agora é Abednego, servo do resplandecente, Deus nego. Veja que nomes. Nomes sem nenhum significado, nomes que não tinham nada a ver com a sua identidade. E eu quero que você entenda que na cultura hebraica, o nome representa a sua própria essência. Nós vemos isso várias vezes, os pais dando nomes significativos aos seus filhos. E agora, então, eles não têm mais esses nomes, eles têm nome de deuses. Eram súditos babilônicos. Eram jovens. E agora iam ter que, durante 3 anos, frequentar uma escola babilônica. Uma escola com a cosmovisão contrária a tudo aquilo que eles acreditavam. Eles iam aprender sobre os deuses, a religião idólatra. Eles iam ter nomes idólatras, roupas diferentes, costumes diferentes. Esse é o contexto aqui. A grande pergunta é como é que eu e você reagimos hoje? Dentro do contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo essa pressão terrível social de reprogramar a nossa mente para aceitarmos a cosmovisão de um mundo contrário à cosmovisão de Deus. Como é que vocês, jovens, 14, 15 anos, se comportam lá na escola com professores ímpios, que não acreditam em Deus, que trazem valores culturais sobre família, sobre sexualidade, sobre sociedade, completamente oposto a tudo que vocês acreditam? Como você se comporta em meio a tudo isso? E o versículo 7 e o versículo 8 na língua hebraica tem uma ironia maravilhosa. Quero chamar a sua atenção. A nossa tradição, infelizmente, não capta isso. É importante que você olhe para a sua Bíblia, porque uma tradução literal diz assim: e determinou o chefe dos eunucos
a colocar outros nomes. Versículo 8. E determinou Daniel firmemente não contaminasse. Duas vezes o mesmo verbo. Por um lado tem a ação do chefe dos eunucos. Ele está determinado a mudar aqueles jovens. Ele está determinado a mudar a cabeça deles. Mas por outro lado, aqueles jovens estão determinados a não serem transformados e reprogramados. E é isso que é maravilhoso nesse texto. E como é que eles então resistem? Como é que eles resistem a essa reprogramação? Primeiro, eles se recusam a se contaminar. E o texto diz exatamente isso. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual era o grande temor de Daniel? Os estudiosos debatem, e há pelo menos 3 teses principais aqui. Alguns dizem que o grande medo de Daniel tinha a ver com a pureza dietética, com aquelas leis que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento, várias leis alimentares. Os judeus não podiam comer várias coisas. E Daniel então sabe que de alguma forma ele ia quebrar a lei de Deus. E ele então não quer pecar contra Deus. Outros dizem que tem a ver com aquelas comidas que seriam sacrificadas aos ídolos, e ele então não quer participar daquelas comidas sacrificadas aos ídolos. É uma possibilidade. Outros dizem que tinha a ver com um estilo de vida de dependência. Ele queria comer somente aquilo que vinha diretamente de Deus, apenas coisas da terra, água. Ele queria mostrar que ele dependeria de Deus. É difícil saber ao certo, mas essas ideias não são excludentes em si mesmas. Mas com certeza havia essa preocupação, e o texto diz isso. A ideia de não contaminar-se tem a ver com essa ideia de pureza ritual. Ele não queria pecar contra Deus, ele está com medo de pecar contra Deus através daquelas comidas que em algum momento quebrariam a lei de Deus. Ele quer continuar sendo santo naquela terra. Ele não quer quebrar a palavra de Deus. E é maravilhoso que todos aqueles jovens se aculturaram. Mas aqueles 4 não. Nós não vamos seguir por esse caminho. Nós vamos ser fiéis a Deus. É a primeira coisa que eles fizeram. Ou seja, pode mudar meu nome? Ok, eu posso viver sem isso. Aprender outra língua? Ok, tudo bem. Talvez eles até já falassem. Ou conhecesse um pouco. Aprender a cultura, a história dos caldeus, ok. Aprender que, de acordo com a história dos caldeus, não foi o Deus que criou, ele tinha os deuses, tinha as histórias da criação, nós conhecemos através da arqueologia, as histórias das criações, da criação do mundo, de como esses deuses babilônios criaram, nós podemos ler sobre isso. Nós podemos aprender a costura, o costume, nos vestir diferente. Se você ler Heródoto, eu convido você a ler, depois ele fala muito sobre os costumes dos babilônios, a forma, alguns costumes estranhos, como eles se vestiam. Aqueles jovens, nós podemos aprender. Mas quando chega na palavra de Deus, quebrar a palavra de Deus, negociar a palavra de Deus, eles dizem assim, não. Nós podemos até morrer por isso. Aqui não. Essa é a firmeza. A segunda atitude deles, que é maravilhosa, é que eles preservaram os seus nomes hebraicos. Ou seja, os amigos chamavam eles de Sadraque, Mesaque, Abidnego, e às vezes até nós respondemos isso na igreja. Se você perguntar à criança, qual é o nome do jovem? Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não faça isso com seus filhos. Esses não eram os nomes deles. Os nomes deles não eram esses. Os nomes deles eram esses aqui. Daniel, Azarias, esses eram os nomes deles aqui. Misael, Ananias. E nós vamos vendo, por exemplo, no capítulo 1, versículo 11, que o narrador continua chamando eles. A quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Capítulo 2, versículo 17.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele está dizendo, nós somos o que nós somos. Alguém pode mudar o externo, mas eu ainda sou eu. Eu sou um judeu fiel ao Deus da aliança. Eles precisavam manter a sua identidade. É muito importante nós, no meio de um mundo, não apenas sermos fiéis à palavra de Deus, mas mantermos a nossa identidade. E em terceiro lugar, eles recusaram a idolatria sem temer pelas próprias vidas. Nós vamos ver como aqueles jovens se recusam a adorar aquela estátua, e Daniel também deixar de orar a Deus. Tanto eles enfrentaram reis babilônicos, como reis medo-persas, eles estão dispostos a enfrentar qualquer soberano. Eles não têm medo de morrer pela sua fé. Isso é a fé verdadeira. E qual o segredo desses homens? Bom, Daniel, ele conhecia as Escrituras. No capítulo 9, versículo 2, ele sabe, inclusive, no capítulo 9, versículo 2, o texto então nos diz, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele estava lendo as Escrituras. Era um homem que lia a palavra de Deus. Esse era o segredo. Outro segredo? Capítulo 6, versículo 10, volte um pouco. Quando ele vai ser levado à cova dos leões, diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 10, pois quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Esse é o segredo da vida, irmãos. É assim que nós nos preservamos no meio dessa reprogramação. Fidelidade à palavra de Deus e comunhão com Deus através da oração. E há um dado maravilhoso dessa fidelidade deles. É que a fidelidade deles foi recompensada pela fidelidade divina. Veja como termina o capítulo 21, diz assim, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Os reis passaram, homens passaram, mas ele continuou firme. E o texto então diz, no versículo 9, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E agora o narrador vai usar outra palavra, Elohim, o Deus poderoso, concedeu agora a Daniel misericórdia e compreensão. E a palavra misericórdia aqui é maravilhosa, porque a palavra hebraica, hesed, que tem a ver com o amor pactual da aliança. Deus é fiel ao seu povo. Então Deus agora mostra a sua hesed, o seu amor pactual para com Daniel e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus toca no coração daquele homem. E Deus então toca no coração, logo após, daquele cozinheiro-chefe. O chefe dos eunucos, no versículo 10, ele tem medo. No versículo 11, Daniel então vai até o cozinheiro, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. E Daniel então diz a ele, veja o que é um homem de fé, experimenta, peça os teus servos 10 dias, e se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A palavra robusto, eles estavam mais fortes, mas essa palavra algumas vezes é a ideia de alguém mais gordo, ou seja, eles estavam bem de aparência, mais fortes. E você pode perguntar, que vegetal é esse? Me diga essa receita, que dieta foi essa de Daniel, de comer verduras e água, está melhor do que quem comia outras coisas. Isso aqui, mais uma vez, meus irmãos, é um milagre de Deus. É Deus recompensando a fidelidade. Não tinha nada demais nessa comida. Mas eles agiram com fé, confiando na fidelidade de Deus. Deus está agindo, não apenas nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Deus está agindo.
E o versículo 16 diz que o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Essa foi a dieta dele, legumes e água. E Deus estava abençoando eles, aqueles 4 jovens. E o texto então termina mostrando essa recompensa. Como é que Deus recompensa? Mais uma vez, Deus deu. E mais uma vez o Elohim deu. Deus vai recompensar esses jovens. Só que aqui existe uma diferença no texto hebraico. Nos outros 2 verbos, que diz assim, Deus deu, eles estão em uma forma hebraica que nós chamamos imperfeito, que geralmente tem a ver com algo contínuo. Mas aqui no versículo 17, o narrador faz algo que os primeiros leitores iam captar. Esse verbo, ora, estes 4 jovens, Deus deu, está em uma forma perfeita que mostra um ato completo. É uma ação completa na língua hebraica, definitiva. Ou seja, Deus concedeu a eles e dotou eles com capacidades fruto da fidelidade. São presentes divinos. Se de alguma forma Deus havia dado o seu povo a Nabucodonosor, e Deus havia dado misericórdia a Daniel, Deus agora concede a eles, dá a eles de forma definitiva aos jovens conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Em toda sabedoria, se tornaram jovens sábios, a ideia de cultura em relação a possivelmente coisas escritas aqui. E a Daniel, Deus dá inteligência em todas as visões e sonhos. Ele vai ser um novo José do Egito, irmãos. E você está lendo essa história, eu já ouvi essa história antes. José lá no Egito, com aqueles sonhos maravilhosos. E aqui. E há 3 áreas que Daniel e esses jovens foram uma bênção para o povo de Deus. É por isso que nós vemos a fidelidade de Deus com Israel até no julgamento. Porque de alguma forma Daniel foi um instrumento de Deus para que o nome de Deus fosse honrado ali naquele país estrangeiro. Aqueles 4 jovens foram porta-voz da grandeza e da glória de Deus. Porque Deus usa as coisas pequenas e simples, quando elas são fiéis, para envergonhar as que acham que são. Mas outro benefício, Daniel e esses homens iam beneficiar os cativos. Quando eles viessem, eles vão vir muito tempo depois, alguns anos depois. Vai vir toda uma nação cativa. E agora, esses 4 jovens, eles têm muito poder na Babilônia. E nós vemos que, por exemplo, os judeus preservam as suas instituições, ainda tem profetas. Ezequiel tem uma casa, em Ezequiel 8:1. Eles trocam cartas, Jeremias 29:25. Eles podem negociar. Eles vão habitar em uma terra fértil, junto ao rio Quebar. Eles, obviamente, foram ajudados no seu retorno. E Daniel não volta, possivelmente já velho, já com talvez 80 anos. Ele se acha mais útil, possivelmente, ficar na terra. Quando os judeus voltam. Ele foi usado para ajudar o povo de Deus. Mas a terceira área que o ministério de Daniel foi abençoado é que ele revela essas revelações, essas profecias, aliás, futuras para o povo de Deus, trazendo esperança. Trazendo esperança. E o texto então diz que, vencido aquele tempo, no versículo 18, até o versículo 20, ninguém teve a capacidade daqueles jovens. Versículo 20 diz, em toda sabedoria, matéria de sabedoria e de inteligência, o rei os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Deus abençoou, irmãos, Deus deu, Deus presenteou, porque Deus abençoou a fidelidade. Deus abençoou a fidelidade. Mesmo quando o povo de Deus vive em exílio, vive em perseguição. E essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Há mais ou menos 100 milhões de cristãos hoje que são perseguidos atualmente no mundo. E aqueles que não são perseguidos, pelo menos não abertamente hoje, mas de alguma forma nós vemos governos com pensamentos contrários à palavra de Deus, que querem nos reprogramar. E a nossa tarefa, em meio ao contexto que nós
estamos vivendo é sermos fiéis. Mas como é que nós olhamos esse texto à luz de Cristo? E aqui é uma perspectiva multidimensional. É muito importante porque Jesus, lá em Lucas 24, ele abre o Antigo Testamento e ele diz assim, tudo tem a ver comigo. E o que é que tem a ver com Cristo aqui nesse texto? Tem tudo a ver com ele. E quando eu digo dimensional é porque tem a ver com Israel, por um lado, e nós vemos esse juízo misericordioso de Deus, e por que Deus é misericordioso com Israel? Você já parou para pensar nisso? Deus é misericordioso com Israel, com esse Israel étnico, porque Deus é fiel à sua aliança, e porque o juízo extremo pactual de Deus estaria sobre o verdadeiro Israel, que era Jesus Cristo. Ele pagaria e derramaria o seu sangue por aquela aliança. Então aqueles sacrifícios, aquela aliança era sombra daquele sacrifício glorioso de Jesus. É por isso que Deus tem misericórdia de Israel. Porque Ele vê naqueles sangues pactuais o seu próprio Filho, que compraria um povo, não apenas de Israel, mas de todas as nações por Ele. Deus controla a história do seu povo, mas Deus enviaria o verdadeiro Israel, Jesus Cristo, aquele que não falharia. Deus entraria na história para salvar o seu povo. E da mesma forma como Deus controla todas as coisas, lá em Atos 4, 28 diz que Jesus foi morto conforme os desígnios determinados por Deus. Israel falharia. Veja, Adão é chamado filho de Deus, ele falha. Depois Deus chama Israel, Israel é chamado primogênito, ele falha. Mas Deus chamaria Jesus Cristo, o seu filho, como diz aquela voz celestial, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse Israel não falharia. Ele seria completamente fiel à aliança, fazendo tudo o que esse Israel étnico não faria. E através da sua obra ele nos inclui, eu e você, dentro desse Israel, não Israel étnico hoje, mas esse Israel espiritual, judeus e gentios que fazem parte do povo de Deus. Mas nós também aprendemos sobre Daniel aqui. Daniel é alguém que é fiel à lei, em meio a todo aquele caos, e de alguma forma ele é um tipo, ou seja, um exemplo perfeito do antítipo que é Jesus, que é muito mais obediente, por mais obediente que Daniel seja. A Bíblia não fala de nenhum defeito de Daniel, uma das poucas personagens que a Bíblia não menciona nenhuma falha, possivelmente ele tinha, possivelmente não, com certeza ele tinha. Mas essa fidelidade dele seria um modelo perfeito de uma obediência perfeita que seria exercida pelo seu Filho Jesus Cristo. Um verdadeiro israelita. Deus recompensa a fidelidade de Daniel, mas Deus recompensaria muito mais a fidelidade de Jesus, aceitando o seu sacrifício em nosso lugar. E Paulo diz então que ele subiu aos céus, lá em Efésios, e ele então concede dons ao seu povo mediante o Espírito. E nós recebemos esses dons, esses presentes de Deus, que são usados na igreja e que de alguma forma nos chamam para vivermos como povo de Deus em fidelidade. Mas também é um aspecto importante, não apenas Israel e Daniel, mas também a nova aliança. Israel foi julgado pactualmente, embora alguns permanecessem fiéis. E se Deus fez isso com o seu povo da antiga aliança, o autor dos Hebreus diz que nós, na nova aliança, temos muito mais privilégios, mas teremos também maior juízo. Eu e você, nós temos muito mais privilégios da nova aliança. Mas também devemos nos lembrar a não nos conformarmos com esse mundo. É por isso que a Babilônia em Apocalipse, já viu essa imagem? Ela é um símbolo de um mundo hostil contra Deus. E a mensagem de Deus é: sai dela, povo meu. Foge dela. E todos nós somos chamados a fugir disso. Então qual é o ponto desse texto, meus irmãos? É a soberania de Deus. É a recompensa que Ele traz para com aqueles que são fiéis.
O Senhor reina sobre os reinos, mas o Senhor reina também sobre os corações. Nada está fora desse controle de Deus. O Senhor governa sobre tudo, Ele recompensa a fidelidade. Eu quero concluir lembrando a você, nessa manhã, que a grande mensagem desse texto é que Deus cuida das grandes e pequenas coisas. O governo providencial de Deus não apenas engloba reinos, mas também pequenos detalhes da nossa vida, como, por exemplo, tocar no coração de homens, como Ele fez ali. E às vezes nós achamos que Deus é apenas aquele que está envolto em grandes coisas. Você diz, será que Deus de fato olha para a minha vida? Será que Ele está atento à minha história? A mensagem do livro de Daniel é assim. Esse Pai soberano nos escolheu. O seu Filho que reina nos comprou, e o Espírito é aquele que nos sela e que nos sustenta. E esse governo de Deus nem sempre parece óbvio, mas Ele mesmo assim governa e tem controle absoluto sobre a nossa vida. Isso traz esperança de que esse reino jamais poderá ser destruído. Na verdade, todos os reinos humanos passarão, mas o reino de Deus é indestrutível. E eu e você somos desafiados a servir a Deus nesse mundo hostil, como peregrinos exilados. Somos desafiados a vencer esse mundanismo dos nossos dias. Hoje existe o que nós podemos chamar de um mundanismo eclesiástico. E o que é isso, pastor? É que as igrejas estão iguais ao mundo. Iguais. E eu sempre digo, primeiro, procure uma igreja fiel. E seja fiel à palavra de Deus. Segundo, adquira uma cosmovisão cristã em cada aspecto da sua vida. Você tem que ter uma identidade cristã contracultural. Você precisa questionar a sua forma de pensar. Por que eu estou pensando desse jeito? Você precisa questionar a sua forma de agir. Por que eu estou agindo desse jeito? Você tem que questionar a sua forma de falar. Por que eu estou falando desse jeito? Você tem que questionar a forma de você vestir. Por que eu me visto desse jeito? Você tem que questionar a sua forma de se divertir. Será que eu me divirto de uma forma correta? Você tem que questionar a sua forma de se relacionar para seguir padrões que agradam a Deus e não padrões mundanos. Nós estamos vendo a sociedade impor ideias, valores sobre Estado, pessoa, várias visões. Existe toda uma cosmovisão que nós vamos absorvendo e vamos pensando. E vamos agindo como o mundo. E a mensagem de Daniel é: resista o processo de assimilação ao mundo. Questione tudo. Não tenha medo de sofrer. E se você já foi assimilado por esses valores mundanos, arrependa-se e volte para Jesus hoje. Clame pela sua graça. Porque Deus sempre abençoa a fidelidade pactual. E acima de tudo, aguarde esse reino do Filho do Homem. Seja fiel a Ele. Nós somos cidadãos de dupla nacionalidade, dupla identidade. Somos cidadãos brasileiros, mas acima de tudo somos cidadãos celestiais. E a pergunta fundamental nessa manhã é: a quem você serve? Você serve a quem manda no mundo? É esse que você se preocupa em agradar? E ao seu Filho que governa tudo pela palavra do seu poder? Você tem coragem para ser diferente? Você tem um compromisso com Deus que faz a sua diferença na sua vida, na sua casa, na sua profissão? Ou você está num processo de acomodar-se a esse mundo? Se você não é um crente, a quem você serve? E a minha esperança é que você se arrependa e venha servir esse Deus verdadeiro. Porque no final da história, todos os outros que são contrários a esse reino e esse rei serão destruídos. Só Cristo e o seu reino subsistirá para sempre. Que Deus aplique a sua bendita palavra em nosso coração. Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que é santa e gloriosa. E pedimos que o Senhor, que é um Deus bondoso e gracioso, aplique todas essas verdades em nossos corações, para que possamos de fato servir ao Senhor em um mundo hostil, mas servindo como povo do Senhor,
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.